Vamos lá, definição. Pessoal, definição, para mim, é a forma mais fácil de começar. Eu prefiro definição disparadamente. Depois de definição, eu gosto de flechas. Por que eu gosto de definição? Definição, você consegue compreender, você explica qual é o termo principal do teu título. Porque, como eu falei lá atrás, o título sempre vai trazer um tema mais abrangente. Beleza? E aí vocês vão funcionar como, por exemplo, no funil, né? No funil vocês vão ter ali a contextualização. Depois vocês vão ter a problematização. E aí, por fim, vocês têm a tese. A diferença ali, né, de tamanho não é só o tamanho da letra em si. Porque a contextualização vai ser o momento que vocês vão falar do tema de forma abrangente. A problematização é o momento que vocês vão tratar esse tema com relação a algum problema de hoje. E a tese é o momento que vocês vão. A tese é o momento que vocês vão falar sobre esse problema a partir de 2 pontos de vista, né? A partir ali do seu. Você vai empregar 2 olhares, um olhar. Eita! Você vai empregar 2 argumentos para defender o seu ponto de vista, o seu olhar da situação. Por isso que vai funcionando como um funil. Então, quando você pega, por exemplo, uma definição na contextualização, você vai explicar qual é o termo central daquele título. Você vai pegar, vai sair do abrangente para o mais específico possível. Então, por exemplo, se eu tenho a importância das inovações tecnológicas para a Marinha do Brasil, se eu explicar primeiro o que é tecnologia, para depois falar por que a gente tem que investir em tecnologia, e depois eu dou 2 motivos para a gente investir em tecnologia, eu parti do geral, fui para o problema relacionado ao geral, e por fim apresentei um ponto de vista, uma argumentação que fundamente o que eu disse ali, beleza? Então, por exemplo, tecnologia é o uso de técnicas ou de conhecimento adquirido com o objetivo de aperfeiçoar ou facilitar um trabalho, seja na resolução de problemas, seja na execução de uma tarefa. Beleza? Então, assim, comecei já contextualizando o que é tecnologia. Então, a partir do macro, eu vou afunilando. Aí, aqui no caso, se o termo. Ui, meu Deus, vamos lá. Aqui no caso, se o nosso tema fosse relacionado à tecnologia. Eu começaria definindo o termo principal. Por exemplo, sustentabilidade consiste na capacidade de utilizar os recursos para suprir as necessidades sem que isso afete as gerações futuras. Aqui seria, no caso, se o nosso tema falasse sobre sustentabilidade. Tá? Então, assim, por exemplo, o uso sustentável dos recursos hídricos. Tá, o que é sustentável? O que é sustentabilidade? Então, quando eu falo que é a capacidade de utilizar os recursos para suprir as necessidades, sem que isso afete as gerações futuras, eu já começo a explicar por que a gente tem que usar sustentavelmente, usar de forma sustentável a água. A gente tem que usar a água hoje sem que isso afete a disposição de água para as gerações que virão. Beleza? Vamos lá, por exemplo. Se o tema fosse o papel da Marinha no combate a práticas ilegais, o que vocês acham aqui que é o termo principal? Assim, qual termo vocês explicariam? Se vocês fossem começar por definição. Qual seria ali o termo-chave desse título? Práticas ilegais. Sim. Então, você poderia começar definindo o que é considerado prática ilegal no mar. E, a partir daí, explicar, por exemplo, problematizar como que isso ainda acontece na atualidade. E de que forma, aí na tese você poderia dizer, nesse contexto, é possível afirmar que a atuação da Marinha no fator X e no fator Y
podem ajudar, né, a combater essas práticas. Podem ajudar, podem evitar com que essas práticas se tornem recorrentes. Beleza? Então, você começa explicando o que é uma prática ilegal, depois diz como que vai ser a sua problematização. É mostrar onde está o problema da prática ilegal. Mostrar como que acontece na atualidade, como que acontece isso na atualidade. E depois dizer o que a Marinha tem feito para combater essas práticas. Aí você tem um parágrafo de introdução, com contextualização, problematização e tese.